Imaginem só, num tempo muito distante, o mundo era um lugar bem diferente. A terra era vasta e selvagem, com paisagens intocadas e uma natureza que parecia infinita. Montanhas majestosas se erguiam ao longe, e rios serpenteavam por vales profundos, criando um cenário de beleza primitiva e intocada. As pessoas estavam esquecendo como ser boas e tratavam umas às outras com desrespeito. A sociedade estava em desordem, com conflitos e brigas se tornando cada vez mais comuns. A bondade e a compaixão estavam desaparecendo, substituídas por egoísmo e crueldade. Era um tempo de escuridão moral, onde a humanidade parecia ter perdido seu caminho. Deus viu tudo isso e decidiu recomeçar. Ele observava do alto, vendo a decadência e a corrupção que tomavam conta do mundo. Com um coração pesado, mas determinado, ele decidiu que era hora de uma mudança drástica, uma purificação que traria um novo começo para a humanidade. Ele escolheu Noé, um homem bom, para ajudá-lo. Noé era diferente dos outros. Ele era um homem de fé e integridade, alguém que vivia em harmonia com a natureza e com Deus. Sua vida era um exemplo de retidão em meio ao caos. Noé era um homem justo, um farol de esperança num mundo consumido pela escuridão. Ele meditava e refletia sobre os caminhos de Deus, buscando sempre fazer o bem. Sua sabedoria e serenidade eram como uma luz brilhando na escuridão, guiando aqueles que ainda tinham esperança. Deus viu em Noé um servo fiel, alguém que ouviria e obedeceria. Ele sabia que Noé tinha a força e a coragem necessárias para enfrentar a tarefa monumental que estava por vir. Noé era um homem de fé inabalável, pronto para seguir a vontade divina. Ele confiou a Noé uma tarefa monumental: construir uma arca, um navio gigante, para salvar sua família e um casal de cada animal. A construção da arca seria um desafio imenso, exigindo dedicação, habilidade e fé. Noé aceitou a missão com determinação, sabendo que o futuro da humanidade dependia de seu sucesso. Essa não seria uma tempestade qualquer. As nuvens escuras se acumulavam no horizonte, prenunciando um evento cataclísmico. Relâmpagos cortavam o céu, e o vento começava a uivar, anunciando a chegada de algo terrível e poderoso. Seria um dilúvio, algo nunca visto antes, para limpar o mundo e dar à humanidade um novo começo. As águas subiriam cobrindo tudo em seu caminho, e a terra seria purificada. Este seria o recomeço, uma chance para a humanidade aprender com seus erros e construir um futuro melhor. Deus falou com Noé e disse exatamente como construir a arca. Ele deu instruções detalhadas, especificando cada aspecto da construção. Ela precisava ser grande, forte e segura para todos a bordo. A arca deveria resistir às águas turbulentas e proteger todos os seres vivos que nela estariam. Faça para você uma arca de madeira de gofer. Faça compartimentos na arca e cubra-a com piche, por dentro e por fora, ordenou Deus. A madeira de gofer era conhecida por sua durabilidade e resistência, ideal para a construção de uma embarcação tão importante. Imaginem Noé, ouvindo atentamente cada detalhe, cada medida. Ele sabia que a precisão era crucial para a sobrevivência de todos. Deus deu a Noé o projeto. A arca teria 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Cada côvado era uma medida antiga, aproximadamente equivalente a 45 centímetros. Ela precisaria ter 3 andares, uma porta na lateral e uma janela para luz e ventilação. Esses detalhes garantiriam que a arca fosse habitável e segura durante o dilúvio. Era um projeto colossal, mas Noé confiava em Deus. Ele sabia que, seguindo as instruções divinas, a arca seria capaz de cumprir seu propósito. Ele sabia que precisava construir a arca para salvar sua família e os animais. A responsabilidade era imensa, mas a fé de Noé era ainda maior.
Ele trabalhou incansavelmente, com a ajuda de sua família, para garantir que a arca estivesse pronta a tempo. O mundo naquela época era diferente. Não havia máquinas sofisticadas, apenas ferramentas simples. Noé e sua família tiveram que cortar árvores usando machados de pedra e bronze. Eles tiveram que mover toras enormes usando cordas e rolos de madeira. A Bíblia menciona a madeira de gofer, mas ninguém sabe ao certo que tipo de madeira era essa. Alguns estudiosos acreditam que era madeira de cipreste, que é muito resistente e cresce na região onde Noé vivia. Vocês conseguem imaginar construir um navio do tamanho de um campo de futebol usando apenas ferramentas rudimentares? Era um desafio enorme. Noé e sua família trabalharam incansavelmente, com sua fé alimentando sua determinação. Eles provavelmente usaram técnicas como juntas de encaixe e espiga para unir a madeira. É possível que tenham usado cordas e cunhas para levantar e mover as pesadas toras. Depois de construir a estrutura de madeira, eles a cobriram com piche, uma substância pegajosa como piche, para torná-la impermeável. Construir a arca não foi fácil. Noé enfrentou muitos desafios ao longo do caminho. Imaginem trabalhar em um projeto enorme por muitos anos enquanto as pessoas duvidam de você. Cada dia, ele tinha que lidar com olhares céticos e comentários desanimadores. Algumas pessoas riram de Noé. Elas zombavam e faziam piadas, achando que ele estava desperdiçando seu tempo e esforço. Elas não acreditaram quando ele falou sobre o dilúvio, mas Noé permaneceu firme. Ele tinha uma fé inabalável e uma determinação que não podia ser abalada. Ele continuou trabalhando porque confiava em Deus. Encontrar madeira suficiente, moldá-la e garantir que cada peça se encaixasse perfeitamente era uma tarefa monumental. Juntar todas as peças deve ter exigido um esforço extraordinário. A colaboração e o trabalho em equipe foram essenciais para o sucesso do projeto. Eles tiveram que aprender novas habilidades e superar muitos obstáculos. O trabalho era cansativo, mas eles nunca desistiram. Cada desafio enfrentado era uma prova de sua dedicação e fé. Finalmente, depois de muitos anos, a arca estava pronta. A conclusão da arca foi um testemunho da perseverança e da fé inabalável de Noé e de sua equipe. A história da Arca de Noé é importante para muitas pessoas. Algumas acreditam que seja uma história real. Outras a veem como uma história com uma mensagem poderosa sobre ouvir a Deus e confiar em seu plano. Ao longo dos anos, muitas pessoas têm procurado pela Arca de Noé. Algumas acreditam que ela tenha pousado no Monte Ararat, uma montanha alta na Turquia. Embora exploradores tenham buscado evidências, ninguém encontrou provas conclusivas do local de descanso final da arca. A história da Arca de Noé nos ensina sobre fé e coragem. Noé ouviu a Deus, mesmo quando ninguém mais acreditou nele. Ele trabalhou duro e nunca desistiu, mesmo quando foi difícil. A arca é um símbolo de esperança. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Ela nos ensina que mesmo quando as coisas parecem impossíveis, nunca devemos desistir daquilo em que acreditamos. Hoje, enfrentamos novos desafios, como as mudanças climáticas, que ameaçam nosso planeta. Em todo o mundo, cientistas e engenheiros estão trabalhando em arcas modernas para proteger plantas e animais. Essas arcas são como bancos de sementes e bancos de genes gigantes, preservando a diversidade da vida na Terra. Um exemplo é o Svalbard Global Seed Vault, na Noruega, construído para armazenar sementes de todo o mundo. É como um plano de backup para o suprimento de alimentos do nosso planeta em caso de desastre. A história da Arca de Noé continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Ela nos ensina sobre fé, coragem e a importância de proteger nosso planeta.
Embora a história seja antiga, sua mensagem de esperança e resiliência permanece relevante hoje. Seja interpretada literalmente ou figurativamente, a Arca de Noé nos lembra do poder da fé e da importância de proteger a vida, tanto humana quanto animal. Ela nos incentiva a ouvir os avisos, nos preparar para os desafios e proteger a preciosa diversidade do nosso planeta.